Oi pessoal, tudo bom? O tutorial de hoje é um pretinho super coringa e para começar eu vou aplicar corretivo em toda a minha pálpebra móvel para cancelar bem a vermelhidão, as manchinhas, os vasinhos, tudo, para deixar um olho bem perfeito. E eu vou usar o próprio pincelzinho que vem no meu corretivo para espalhar e depois eu vou assentar com o dedo para que fique uma cobertura bem uniforme. Agora, para iniciarmos a maquiagem, vou usar uma base de sombra preta, que eu escolhi foi um lápis jumbo preto da Maçã. E eu vou usar o truque de marcar apenas até o côncavo. Então, eu abro o olho e vou riscar rente ao meu côncavo e usar apenas naquele espaço, porque facilita muito na hora que você vai esfumar. Então, esse é um truque que é infalível se você tem medo de fazer um olhão preto esfumado. Estou usando o pincelzinho chanfrado, aquele mesmo que você usa para passar delineador, ok? Agora com o pincel de setas sintéticas eu vou aplicar uma sombra preta mate por cima de todo o lápis. Eu gosto de primeiro secar bem o lápis para depois esfumar, porque facilita mais. Se você for primeiro tentar esfumar, o lápis vai meio que segurar o pincel, então eu meio que dou uma puxadinha assim depois que eu apliquei a sombra e vou esfumar apenas a bordinha para facilitar na hora que a gente for fazer a transição com as outras cores. Agora eu venho com uma sombra marrom bem quente e vou aplicar bem na bordinha do preto com um pincel chanfrado. Agora, para dar um acabamento na maquiagem, eu vou usar um cartão. Esse é até um panfletinho que vem junto com os pincéis da Miraquilan, para fazer esse meio que puxadinho na parte do canto externo. E depois vou esfumar mais um pouco para deixar essa sombra um pouco mais suavizada. Depois disso, eu vou vir com uma sombra dourada um pouco escura, meio alaranjada, bem cintilante, e vou aplicar no côncavo, levando em direção à sobrancelha, esfumando bem para dar esse efeito mate brilhoso. Depois disso, você sentir necessidade, eu tive que retocar um pouquinho preto, porque a sombra meio que ultrapassou o limite, mas é só se você sentir necessidade. Depois eu venho com um pincelzinho, com um pouquinho de sombra cor de pele, essa eu usei uma paletinha da Fenza, e apliquei abaixo da minha sobrancelha para esfumar mais um pouco ali a borda. Depois, lápis preto na linha da água superior e inferior, eu gosto bastante de lápis preto. E quando você vai fazer um olho preto, é interessante caprichar no lápis, para dar todo um acabamento. Depois eu venho com o pincelzinho de topo reto e aplico sombra preta por cima do lápis para fixar bem. E puxo uma linha em direção à minha sobrancelha para deixar esse Vzinho bem mais perfeito. Depois, vamos dar mais uma esfumadinha na borda superior. Depois eu vou usar a mesma sombra dourada que eu apliquei no côncavo, na minha linha da água, na parte do canto interno, para dar esse brilho e esse diferencial na maquiagem. Depois, é só se jogar no rímel. Eu não apliquei muito rímel, porque eu queria pôr cílios postiços, mas eu acabei desistindo. Mas eu aplicaria rímel nos cílios superiores e inferiores, sem pena. Depois eu vim com o delineador líquido e fazendo um delineado sem puxar gatinho, bem rente aos cílios, só mesmo para dar um acabamento na parte superior dos olhos. E os olhos estão prontos. Na pele eu vou começar aplicando corretivo abaixo dos meus olhos, mais para limpar mesmo qualquer sombra que estiver caída, alguma coisa assim. Eu já tinha preparado a pele, então vou só retocar o pó, por onde eu passei o corretivo mesmo, e um pouquinho na testa, só para tirar um pouco do brilho. Contorno com o meu pó de sempre da Ruby Rose, esse pó é altamente coringa na minha vida, então não abro mão dele. Faço apenas nas bochechas, porque é onde eu gosto de usar contorno. Depois eu escolhi um blush meio laranjinha, meio bronzerzinho assim, para combinar bem com os olhos, e passei nas minhas bochechas e também no nariz. Eu adoro essa combinação de bronzer e blush mais marronzinho. De batom eu escolhi um coral, esse é o Coralice da Candice Berenice. Eu amo esse batom, é o meu super favorito. E apliquei ele com a própria bala mesmo, para ficar bem forte. E por cima dele, perdão, eu passei um batom nude, a cor número 2 da Fenza. Bom, então essa é a maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos.